vizinho. Depois o pessoal tem que chegar. Já tá aqui também. Já fiz pautinha, ó. Nós somos dessas, ó. Você é demais, viu? Cidade Vitória, bom dia a todos que nos assistem pelas redes sociais, a você que nos visita. Quero dar início a mais uma reunião de trabalho da Comissão de Apoio às Comissões Permanentes, no caso de Turismo e Cultura, que nós temos um carinho muito especial. E hoje nós temos a presença, vereadora Neuzinha, com pessoas ilustres aí que somam muito com a questão do turismo, da cultura e que tem um respeito muito grande da nossa cidade, por isso está aqui hoje. Vamos bater um papo muito legal. Só que antes eu vou pedir à vereadora Neuzinha que esteja fazendo a leitura da ata da reunião anterior para que iniciemos os nossos trabalhos. Primeiro vamos nos fazer presentes. Obrigado. Valeu. Foi Gerúndio que mexeu com minha cabeça aqui. Maravilha. Ata da 4ª reunião ordinária, 3ª sessão legislativa da Comissão de Cultura e Turismo, 18ª legislatura. Aos 14 dias do mês de julho do ano 2019, às 10 horas, no plenário Maria Ortiz, da Câmara Municipal de Vitória, realizou-se a 4ª reunião ordinária da Comissão de Cultura e Turismo, da 18ª legislatura, sob a presidência do senhor vereador Leonil. Presente o vereador Davi Ismael e justificada a ausência da vereadora Neuzinha. Registrada a presença do senhor vereador Roberto Martins e da convidada Larissa Delboni e Guilherme Rabelo, produtores do Festival de Cinema de Vitória. Edson Gomes, diretor-presidente, produtores do Cinde Educação. O termo de comparecimento da reunião anterior, deu-se início à ordem do dia. Processo comparecer apreciado e votado pelos membros da comissão. Processo número 3038/2019, projeto de lei de autoria do vereador Kleber Félix. A emenda declara utilidade pública à Associação Cultural Desportiva da Ação Social de Capoeira, localizada no município de Vitória. Relatora, vereadora Neuzinha de Oliveira. Parecer da relatora pela aprovação da matéria. Parecer da comissão. Aprovado o parecer da relatora, o presidente da comissão pediu os convidados para sentar à mesa e abrir o debate do tema. História e programação do 26º Festival de Cinema de Vitória. Passada a palavra à convidada Larissa Delboni, que apresentou as dificuldades do sucesso do festival e o sucesso do festival, a importância do investimento, o retorno que o festival traz ao município. Após o debate do tema, o vereador Davi Ismael solicitou ao presidente que seja feito um convite ao secretário de Cultura, Francisco Amália Crijó, o diretor-presidente da Companhia de Desenvolvimento de Vitória, o Leonardo Caetano Crowley, solicitou a presença na próxima reunião, o convite aprovado e solicitado pelos presidentes da comissão. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente encerrou a reunião, convocando a próxima reunião que acontecerá no dia 1º de agosto de 2019, às 10 horas, no plenário desta Casa de Lei, no qual, para constar o serviço de apoio às comissões permanentes, lavrou a presente ata, que, após lida e aprovada, vai assinada pelo vereador Leonil, presidente desta comissão. Mas foi em outubro. O que tem? Essa convocação foi para 1º de agosto. É isso? É isso aí. Tem outra ata? Não teve a primeira. Ok. É porque as reuniões são mensais. E nós estamos, no mês de setembro, tivemos agendas. Vereadora Neuzinha, temos a honra de poder convidar com um pouco a gente à mesa, nossa querida Lara Toledo, que é presidente da Organização dos Cinemas Capixaba, também dos cineclubes, Capixaba, que assim, menina é nova, mas entende tudo de cinema, viu? Matheus Muniz também, que é do Cineclube. Cine Valente, não é isso? Eu vou acertando aqui, ó. Natan Marreto, que é professor do Cineclube e Educação, não é isso? Aí, sejam todos muito bem-vindos. Nós temos um amigo vereador também, licenciado Natan Medeiros. E todo Natan é gente boa, viu? Sejam todos muito bem-vindos, tá certo? E aí nós gostaríamos de passar para vocês
tocarem aí, porque nós estamos curiosos para saber o que vocês têm para trazer, não só para a gente, mas para a cidade de Vitória que está nos assistindo neste exato momento. Bom dia a todos que estão nos assistindo agora pela TV Câmara. Vivemos em uma época de grande efervescência do cineclubismo capixaba, com o surgimento de diversos cineclubes em várias localidades e espaços, com uma riqueza plural, atuando em diferentes públicos e abordando diversas temáticas sociais. Em um momento em que o nosso país e o nosso município vivem intensas transformações e quando ainda persistem tantas fronteiras, quer seja entre os povos, quer seja entre as pessoas, quer seja entre as ideologias e classes sociais, é sim de grande importância debates como esse na Comissão de Cultura e Turismo de Vitória, onde podemos debater e pensar em leis e políticas públicas voltadas para os cineclubismos e as atividades voltadas para a difusão e a circulação de produções audiovisuais capixaba. Gostaria de saudar e agradecer o vereador Leonil pelo convite, a vereadora Neuzinha e os outros vereadores que compõem a comissão e que aqui se fazem presente. É difícil conceber a existência do cineclubismo como atividade civilizatória desassociada da cultura cinematográfica e do audiovisual, da atividade sociocultural, e sem o filme como expressão máxima do fazer cineclube. Cineclubistas sabem, ou deveriam saber, que o desenvolvimento da narrativa de um filme é impulsionada pela ação do antagonista que o realiza. O antagonista, o protagonista, é o portador de significados que alimentam a alma e enobrece o espírito. Mas, para ser protagonista, precisa vencer os obstáculos que os impedem de alcançar o seu objetivo, resolver os conflitos gerados pela ação do antagonista e, no final, apresentar-se modificado. É da natureza dos cineclubes participar diretamente do processo de criação e de produção do cinema, já que, no final, é a sua missão eternizar o filme e seus personagens ao difundi-los para o público, estabelecendo com ele, o espectador, o diálogo. É essa utopia que mantém viva a atividade cineclubistas. Afinal, filmes foram feitos para serem vistos. A atividade cineclubista permanece viva na memória do cinema brasileiro e, sobretudo, no capixaba, com substantivos, adjetivos e verbos que os qualifica e legitima sua contribuição no processo de desenvolvimento da cultura audiovisual no nosso município, em Vitória, no Brasil e pelo mundo. Recorremos à memória dos nossos antepassados para realçar as críticas, os festivais, as cinematecas, as entidades de representação da classe cinematográfica, os primeiros passos para o reconhecimento das imagens em movimento como expressão da beleza cinematográfica elevada à condição de arte, em muito se deveu à atitude vanguardista de cineclubes. Se desconhecido for o passado, inapropriado será o nosso futuro. A impressão genérica é que hoje os cineclubes renunciaram o filme como objeto preferencial de seu trabalho e tampouco lhe confere legitimidade como meio de expressão, tanto do ponto de vista da informação, quanto da comunicação, da educação e da diversidade. O mercado do cinema em Vitória, no Espírito Santo, como um todo, no Brasil, ressalvo até mesmo no mundo, as raríssimas exceções continuam ocupadas pelo produto estrangeiro, aquele consumo ligeiro, notadamente norte-americano, tornando na prática o filme produzido no nosso município e estado exilado pelo seu próprio território. Continuamos vendo um outro filme brasileiro de nossos vizinhos latino-americanos pelos mecanismos de distribuição e exibição do invasor. Somos mais de 208 milhões de brasileiros, talvez 10% da população
têm acesso às salas de cinema. É significativo que mais de 80% da produção anual dos filmes brasileiros não chegam nos cinemas. Permanece o indício de que 95% dos municípios não têm sala de cinema. A cidade de Vitória, de acordo com o censo do IBGE deste ano, possui 362.097 habitantes e, conforme o Plano Estadual de Cultura de 2008, reúne 17 das 45 salas de cinemas capixaba, ou seja, a gente tem 45 salas no Espírito Santo e 17 estão no nosso município, sendo que, apesar das novas tecnologias, ainda é o filme que movimenta culturalmente as mentes e os corações do público. A falta da tela ainda é o principal obstáculo que o povo capixaba tem para acessar os filmes locais e capixaba, e, com isso, consolidar a nossa indústria, que também é mercado no nosso estado. Todas as demais questões anteriores à chegada do filme na tela podem ser superadas, exceto aquelas que alimentam a nossa alma e enobrecem o nosso espírito. Sem elas, nem a roda da economia funciona. Essa é uma tarefa essencialmente cineclubista e também desta casa. Vivemos tempos difíceis. O nada, o vazio nos ameaça, mas poucas vezes o terreno foi tão propício como agora para os cineclubes se proliferarem nas escolas e regiões do nosso município afora. É dever do cineclube resistir, lutar pela democracia como expressão plena da nossa cidadania, tendo o debate como condição sine qua non dessa batalha que já se deflagrou em nosso país. Nunca se produziu tanto cinema como atualmente, e nunca o acesso ao filme foi tão favorável como agora. Um pendrive é uma distribuidora em nosso bolso. Os cineclubes estão na base da pirâmide da sociedade, conversam direto com o público, porque exibe e logo em seguida rola o debate. O que motiva a criação de um cineclube é o desejo do conhecimento do seu meio social, da cultura, cuja contribuição, o filme é a expressão da ferramenta do sujeito. A OCA, na qual eu represento, a Organização dos Cineclubes Capixabas, filiada ao Conselho Nacional de Cineclubes, e a FIC, Federação Internacional dos Cineclubes, se propõe a estimular a organização comunitária no campo do audiovisual, se propõe a apoiar o fomento e a organização do cineclube no município e em todo o estado do Espírito Santo. O movimento capixaba, ainda que vivendo intensos processos de amadurecimento da entidade do movimento, conquistou importantes avanços desde a articulação do movimento cineclubista brasileiro. Talvez, vindo a ser, nos dias atuais, um dos movimentos estaduais e municipais mais consistentes do país. Ainda há muito a avançar e há muito a construir. Por isso, acreditamos na importância de espaços como esse, dos diálogos, compartilhamentos pelo direito do público ter acesso ao cinema, na luta por políticas públicas que valorizem a importância dos cineclubes e dos direitos do público. Venho aqui, hoje, na expectativa de que, a partir desse encontro, possamos avançar, construindo pontes e fortalecendo o setor e aos cineclubes capixabas, no desenvolvimento cultural e social do município e do Estado do Espírito Santo. Agradeço a todos e queria apresentar para vocês o plano do setor cineclubista, que ele foi feito a partir do encontro estadual realizado em novembro do ano passado, na qual eu fui eleita também presidente da OCA. O encontro ele teve a inscrição de 47 cineclubes do estado. A gente teve a presença de 37 hoje, e é engraçado porque hoje a gente tem 37 cineclubes filiados só em Vitória, assim, né? Esses são que são filiados na OCA. Eu me arrisco a dizer que aqui no nosso município hoje a gente possui 50 cineclubes atuantes, tocando. O que são os 50 cineclubes atuando? Se a gente tem
17 salas de cinema, 17 exibições, assim, salas comerciais. A gente tem mais 37 janelas exibindo, sejam produções nacionais, sejam produções capixabas. Então, queria mostrar de forma mais rápida um panorama da nossa organização da OCA. Pedi meu amigo aqui para passar. Marcondes, é contigo. Essa imagem aí foi do encontro do ano passado, né? Eu já falei um pouquinho da OCA, então pode passar. Esse é o mapa do Espírito Santo, aí é onde a gente está atuando hoje. Os cineclubes que a gente tem filiado à nossa entidade são 76 cineclubes, a gente está em 26 municípios do estado do Espírito Santo, sendo Vitória a capital, né? E o município que a gente tem mais cineclube atuante e filiado. Pode descer, por favor. São esses que estão marcados ali de rosa, né? Isso. Okay. Os que estão em rosa é onde a gente tem cineclube. Como vocês podem ver, só na região metropolitana a gente tem 50 cineclubes filiados, sendo dele 37 aqui em Vitória e o restante em Vila Velha, Serra, Cariacica, Viana e Guarapari. Como o tempo é curto, eu vou pedir o Marconi para ir adiantando, porque aí vai mostrar quanto em cada, né, município, e como a gente está na Câmara Municipal de Vitória, eu acho mais interessante a gente focar no nosso município. Essas fotos são registros do 5º encontro que aconteceu em 2016. Pode parar aí nessas metas. Que aconteceu na região do Caparaó, em Divino São Lourenço. Foi bem bacana também. Metas deliberadas a partir do encontro estadual. Pode descer, Marconi. Criação de um circuito cineclubista integrado. Visto que hoje a gente tem 76 janelas, então uma das nossas prioridades para essa Bienal é que a gente consiga criar circuitos integrados, janelas para exibir filmes, né, de uma forma conjunta em diferentes regiões. Pode passar mais rápido e parar na 3. Isso. Hoje, a gente possui uma lei federal, que é a Lei 13.006, de 26 de junho de 2014, na qual foi acrescentado o inciso 8, artigo 26, da Lei 9.394, de 1996, que estabelece as diretrizes da base da educação. Essa lei, ela obriga a exibição de filmes de produção nacional nas escolas de educação básica, ensino médio e ensino fundamental, que diz o seguinte, inciso 8, exibição de filmes de produção nacional constituirá componente curricular complementar, integrando a proposta pedagógica escolar, sendo a sua exibição obrigatória por no mínimo 2 horas mensais. E aí eu coloco uma questão aqui para os vereadores e para a gente pensar. Essa lei está sendo aplicada no nosso município, no nosso estado? Acho que não. E por que não uma lei municipal que não só faça valer a lei nacional, mas que contribua para a criação de público e a difusão da produção audiovisual capixaba, criando uma lei que obrigue as escolas da rede municipal a exibirem por, no mínimo, 2 horas mensais de produções locais do nosso estado, como suporte complementar à proposta pedagógica escolar. O cinema nas escolas como uma ferramenta de emancipação, estudo e pesquisa. Hoje, a gente se produz muito aqui no estado, mas a gente não tem janela para exibir. Então, o que são essas janelas? A gente não tem espaços. Se a gente tem hoje 17 salas, sendo dessas 17 salas de cinemas comerciais, 5 delas são cinemas de fato
e o resto são salas dentro desses cinemas. Quais são esses cinemas alternativos que recebem filmes de produção capixaba? 1 ou 2, né? A gente vai ter o Metrópolis, o Cine Jardins, o Cine Glória, e ainda assim, com pernas cambaleando, né, que exibem produções capixabas, né, produções que são feitas na nossa terra. O que as nossas crianças, os nossos alunos estão consumindo nas escolas, em suas casas, assim, né? Porque se o cinema ele é um reflexo da nossa cultura, do nosso povo, o porquê a gente vai continuar só consumindo o que é produzido fora e não o que é produzido aqui. Gostaria de abrir aqui o espaço também, né, para o Natan, que é professor da rede pública municipal, para falar um pouco, e em seguida para o Matheus, que é do Cine Valente, que é um cineclube atuante na Escola Barreto, na Paz Barreto. O Matheus já não está mais na escola, mas ele está na universidade já, né? Mas ele inicia sua jornada cineclubista dentro da escola, e eu acho que eles vêm para somar aqui, contar um pouquinho dessa experiência. Eu também já tive a oportunidade de estar dentro da escola produzindo oficinas cineclubistas. Tem até o Emílio aí, um salve para você que está assistindo, a TV Câmara, que criou um cineclube a partir dessas oficinas, e quem participa sabe que isso é transformador. Natan, com você. Bom dia a todas e a todos. Primeiro eu queria agradecer o convite da mesa, de Lara. Enfim, para mim é um gosto, né? É muito bacana estar aqui discutindo um tema que eu acho que é importantíssimo, é atual. Então, queria, a princípio, já começar agradecendo, né? Eu sou professor, né? Sou professor da rede estadual, atuo no município de Vitória, sou professor da escola Arnulfo Matos, também do pré-vestibular, o projeto Universidade para Todos, o PUPT, e recentemente concluí meu mestrado em educação. Sou professor de geografia, mas concluí o meu mestrado em educação pela Universidade Federal do Espírito Santo, junto ao programa de pós-graduação de mestrado profissional em educação daquela universidade. E, na minha pesquisa, eu dedico a acompanhar movimentos que acontecem na escola, né? Minha aposta é naquilo que se cria, naquilo que acontece na escola, na minha pesquisa. E, em especial, num movimento que, numa escola estadual, já acontecia com o cinema, com o Cineclube, né, que era um movimento organizado por estudantes e também coordenado por uma professora, onde propunha mostras, exibições de filmes e debates, né, como se fosse algo extracurricular, né? E aí era feito nessa escola muitas discussões, exibições mensais, e eles se aproveitavam, de certo modo, da lei que Lara disse, a lei do cinema, né, uma lei de 2014, que acrescenta, junto à LDB, o cinema como um componente curricular, né, como um componente complementar ao currículo. Então, na minha pesquisa, eu acompanhei o Cineclube Valente. E aprendi muito, né? Aprendi a ver uma outra estética de filmes, né? Filmes brasileiros, muitas vezes, filmes inclusive regionais, municipais, aqui do estado do Espírito Santo, e descobri quanto de produção fílmica tem aqui no estado, e muita produção boa, né? Porque eu tinha até uma visão meio que, será, né, que vai ser tão legal, e produções excepcionais, excelentes. Comecei aí também ao Festival de Cinema de Vitória, tem tanta produção interessante aqui no nosso estado, no nosso país, e que muitas vezes, na lógica do cinema mercadológico, às vezes esses filmes não aparecem, né? Eles ficam meio de escanteio. E a lei do cinema, eu acho que ela traz um pouco a intenção de reforçar aquilo que é produzido aqui, para trazer também, para mostrar também que aquilo que se produz aqui é muito bom, que é muito interessante, que é muito potente. E juntando ao Cineclube, eu acho interessante também a proposta do Cineclube, que é, ao fazer exibição de filmes, produzir debates, promover debates. No caso do Cineclube que eu acompanhei na escola, fazer esse debate sobre várias temáticas, sobre a crise hídrica, a partir de exibições fílmicas, sobre debates sobre questões ambientais, sobre racismo, sobre bullying,
sobre violência contra a mulher. Enfim, a partir de exibições fílmicas, depois se propunha debates que discutiam questões que são extremamente importantes na atualidade, né? E que atravessam o cotidiano dos estudantes. Então, eu acho que é um momento interessante também para o município de Vitória se atentar para essa possibilidade de colocar com mais força o cinema na escola. Tem muitas pesquisas na universidade, pesquisas muito interessantes, que vão mostrar, a minha eu também tento mostrar um pouco isso, mas a força do cinema na escola, a força do cinema, da imagem fílmica, para potencializar os processos de aprender e ensinar, né? Para além dos modos dogmáticos que são feitos, né? Então, uma outra proposta de aprender a ensinar com o cinema, né? Na educação infantil tem muitos trabalhos interessantíssimos, né? Usando animações, pequenos curtas-metragens, isso é muito interessante. Na escola também, né? Os curtas-metragens que são usados. Então, eu acho que eu gostaria muito de destacar isso, que é a força do cinema na educação, potencializando os processos de aprender e ensinar para além dos modos petrificados na escola, né? Então, trazendo outras maneiras de aprender e ensinar, né? Com viés ético, estético, político, muito interessante. Enfim, eu também queria colocar a importância também, e Lara chegou a comentar, do cineclube, do cinema na escola, como uma possibilidade de democratizar o acesso ao cinema. Nós estamos falando também de contextos onde muitos bairros de vulnerabilidade social, onde muitos alunos nem tiveram acesso ao cinema, muitas vezes, né? Então, a lei do cinema, ela traz essa possibilidade de ter pelo menos 2 horas mensais, né? Cinema na escola. Mas muitas escolas na prática, às vezes não acontece isso, né? Em outras acontece muito, né? Mas a ideia, eu acho, que é trazer uma proposta para que isso seja, de fato, algo que aconteça no currículo das escolas, como parte, né? A arte estando presente nas aulas, né? Como uma maneira de potencializar os processos de aprender. Na minha pesquisa, eu acompanhei o cineclube e vi como os alunos aprendiam, quanto tinha de efeito uma exibição de filmes e uma discussão depois do filme. Às vezes, e eu aprendi muito, sou professor, né? Às vezes a gente fica tão preso a determinados conteúdos e às vezes talvez aquilo nem produziu tanto efeito quanto quando você passa uma animação, um curta-metragem e depois discute aquilo lá, né? Então, é um pouco isso, a potência do cinema na escola. E na minha pesquisa também, no final dela, eu produzi um livro digital, um e-book, com relatos de experiências cineclubistas aqui no Espírito Santo, que eu estou até atualizando ele, porque eu terminei, mas um monte de gente queria me mandar, porque queria participar. E nesses relatos de experiência, tem cineclubes, por exemplo, que atuam em bibliotecas, fazendo discussões de filme a partir de obras literárias, tem cineclubes que fazem mostras latino-americanas, tem cineclubes que fazem discussões sobre questões étnico-raciais, também o Vendo Vozes, né, sobre filmes para a comunidade surda, né, uma discussão, o que é interessantíssimo, né, se a gente fala de inclusão também, né, você tem um cineclube que produz mostras fílmicas para comunidades surdas, né, e isso está acontecendo, e tem vários outros, né, então é uma proliferação de criatividades que esses cineclubes trazem, que eu acho que podem nos ajudar a pensar possíveis para o cinema na escola. Eu acho que essa é a força, e aí eu acho que por isso também nós estamos aqui discutindo, né? E outra... Enfim, eu acho que é um pouco isso que eu queria falar, né? Então, na minha pesquisa de mestrado, eu aposto muito, né, na pesquisa no cinema, na educação e na força do cineclube, né, como modo de organização, né, um movimento político, ético, estético, né, que propõe uma outra mostra fílmica, para além daquilo que a gente está acostumado, e problematizando uma série de questões que são fundamentais. Eu acho que é um pouco isso que eu queria falar, e reforçar a força do cinema na educação. Eu acho que cada vez mais a gente tem que criar novas estratégias, novos modos para potencializar os processos de aprender na escola. E eu acho que o cinema, a arte, né, ela é muito interessante, ela é muito potente para
afirmar a vida na escola, a vida que pulsa na escola, de uma maneira cada vez mais alegre, mais intensiva e mais fecunda. Tá bom? Então é um pouco isso que eu queria falar. Obrigado. Maravilha. Antes de passar para o Matheus, né, quero só registrar a presença do Gessé Paixão, chamar a compor uma mesa aqui com a gente, e registrar também a presença do nosso querido vereador Marques da Mata, também, que nos honra com a sua presença. Matheus, contigo. Bom dia, eu sou Matheus Muniz, sou estudante de jornalismo, ator e cineclubista. Eu conheci o Cineclube no ano que foi criado, né, em 2016. Eu conheci o seguinte: eu ia para a escola para poder estudar na biblioteca para o vestibular, mas estudar para fazer um curso totalmente diferente do que eu realmente queria. Estava indo para engenharia. Porque eu sofria um certo preconceito para ir para esse lado da cultura, né? Se eu falasse que queria ser ator, isso não vai dar em nada. Se eu falasse que eu queria fazer cinema, não vai dar em nada. Até que eu conheci o Cineclube Valente. A professora Adriane me apresentou, né, e eu enxerguei uma porta na minha vida, né? E como a Lara falou, que o Cineclube é transformador. E, realmente, ele transforma a nossa vida. Ele transformou a minha vida. Eu conheci várias pessoas, tive experiências no movimento cineclubista, no quinto, né? Onde ali, logo depois de um mês que eu já tinha entrado no Cineclube Valente, eu tive esse contato, nesse encontro estadual. E quando eu cheguei nesse encontro, eu vi vários outros cineclubes e eu falei, caraca, não é só o nosso que sofre com essas coisas. Lá eu conheci também o Nome Provisório, e com a história deles eu falei, cara, por que desistir, né? E aí, bom, o objetivo do Cineclube Valente, como todo cineclube, é fazer aquela pesquisa fílmica, né, relacionada àquele tema. Nós buscamos temas transversais, como o Nathan falou, temas relacionados à mulher, racismo, a tudo que envolve a juventude, né? Como o nosso cineclube funciona dentro de uma escola, nós buscamos temas relacionados aos estudantes, né? O que a juventude vive hoje em dia. E aí, como todo cineclube, a gente sofre barreiras, né? O Cineclube Valente, desde o início, vem sofrendo até hoje, né? Começou em 2016 mesmo, com as ocupações das escolas, quando o Cineclube Valente ele foi acusado em ser o pivô das ocupações. Depois começaram as implicâncias em falar que tinha gente se pegando dentro da sala de aula e levava para coordenador, diretor, para tentar desmobilizar o movimento. Depois, enfim, foram vários motivos. Mas não foi por isso que o Cineclube Valente quis desistir. Estamos até hoje resistindo. Vou falar do nome, Valente, pelo simples fato de resistir a toda pressão. Nós atuamos na Escola Paz Barreto, que fica ali ao lado da CEDU. Para quem não sabe, a Escola Paz Barreto, ela sofre até hoje em ser derrubada. Oi? E aí os alunos sempre estão ali lutando, sempre ali resistindo. E eu fiquei sabendo, anteontem, que ainda eles estão com um projeto em derrubar e em transformar numa faculdade. Mas, cara, a gente sabe que isso não vai sair tão cedo. E é isso, Valente por resistir, por nunca desistir, sabe? Nós alunos, nós começamos com 16 alunos no Cineclube Valente. Hoje estamos com 6 ou 8, porque a galera vai prestar vestibular, entra no mercado de trabalho, então acaba dificultando a presença. Mas nunca deixa de ser cineclubistas. Mas a gente sempre
agradece pelo simples fato de transformar a nossa vida. Eu, hoje, sigo na carreira com que eu sempre sonhei. Já produzi 6 filmes graças ao Cine Clube Valente, graças a todos os projetos criados ali dentro. Um deles é o Inventar com a Diferença, onde a gente começa a ter uma noção do que fazer dentro do cinema. A gente tem uma nova percepção. Não é só sentar na frente, não é só sentar numa cadeira e assistir um filme. Você conhece um outro lado, você conhece o que tem ali atrás, sabe? E isso transforma a nossa vida, tipo, cara, é inovador, sabe? E também tem um projeto itinerante, onde o Cine Clube Valente, ele quis propor esse projeto em não só focar na Escola Paz Barreto, mas em outras escolas também. Levar o que nós aprendemos para outros alunos, para outras escolas, para outros espaços. E eu estava falando sobre barreiras, né? Barreiras, a gente acaba sofrendo até dentro da própria escola, com os próprios alunos. Às vezes, nas nossas exibições, a gente acha que está tudo bem e, do nada, vem alguém pensar totalmente contrário do que a gente está ali propondo. Mas é bem-vindo. Nós estamos ali para discutir sobre aquilo. É super bem-vindo qualquer opinião. E é muito bom e gratificante para a gente, quando nós saímos de uma exibição onde tem um aluno que fala alguma coisa contrária da gente, que a gente está pensando. Muitas vezes ele sai chorando, muitas vezes ele sai com um pensamento totalmente diferente. Porque ele chega ali... eu vou usar o exemplo do Dia do Estudante. Ano passado, nós levamos 3 curtas-metragens. E um deles falava sobre a questão da homossexualidade. E um dos filmes, orientação sexual, né? E um dos filmes, no final dele, tem um selinho entre 2 meninos. E isso gerou um problemão. E eles iniciaram falando que a gente estava querendo impor, querendo fazer com que eles virassem gays. Mas não. Depois do diálogo, foram vários alunos dizendo isso, mas depois do diálogo, eles viram que era totalmente diferente. E, cara, todo mundo saindo abraçando, todo mundo... Enfim. Acho que é isso, eu estou meio nervoso, mas... Acredito que o propósito do Cine Clube é isso, transformar as pessoas, fazer com que as pessoas enxerguem o cinema de uma outra forma. Uma coisa incrível, como sabe? É isso. Grande Matheus. Pedi, aproveitar que o Gessé chegou, né? Pedir o Gessé para fazer uso da palavra. Opa, maravilha. Nós temos 15 minutos, então dá para a gente bater um papo legal aqui ainda. Legal. Bom dia aí. 10h30? Ah, então me desculpa, vereador. Mas pode ficar à vontade para concluir, que eu estou com o horário disponível para você. Vossa Excelência, o debate está bom aí na casa. É um lorde. Obrigado, viu? Beleza, então entre lordes fica mais fácil da gente prosear, da gente trocar ideia, né? Muito bom dia a todas, a todos. Meu nome é Gessé Paixão, eu sou professor de filosofia na rede pública de educação, atuo especificamente aqui na escola Irmã Maria Horta, aqui na Aleixo Neto. E a minha história com o cineclubismo, com a experiência cineclubista, vem da adolescência, né? Então, atuo no Cineclube Nome Provisório, um cineclube que existe desde 2012, e atuo também no Cineclube Lado Negro da Força, que surge em 2017. Mas o que me propulsou, né? O que me estimulou a vivenciar, depois na vida adulta, enquanto educador, uma experiência com os cineclubes? Veio da adolescência essa experiência, né? Ela foi muito importante, foi muito relevante. Então, aqui eu reafirmo a fala dos colegas que, né, antecederam a mim. Como o cineclube ele tem uma força pulsante e uma força formativa. Quando eu cheguei, o Natan estava falando sobre isso, né? Sobre a relevância da presença cineclubista dentro das unidades escolares, né? Como é que o contato com o audiovisual
estimula ao aprofundamento das informações e dos conhecimentos. Eu trabalhei na Prefeitura de Vitória como estagiário ainda no Cineclube Cabeça, no Cineclube do Centro de Referência da Juventude, que hoje, como é que as coisas estão com relação ao Centro de Referência da Juventude? Um espaço importante para a cidade, importante para as juventudes na cidade de Vitória. E aí vale a pena nós nos perguntarmos quais são as políticas voltadas para as juventudes e qual é o lugar do CRJ, o Centro de Referência da Juventude, em tudo isso. Então, lá no CRJ, eu vivenciei uma experiência de perceber o Cineclube como ferramenta. Nós produzíamos filmes, levávamos para as comunidades, a partir do Cineclube, né, da exibição cineclubista, como vetor, as pessoas debatiam sobre os problemas da comunidade. Então, o que eu estou tentando afirmar é que aquela experiência, para mim, inicialmente, me fez perceber como o Cineclube poderia ser uma grande ferramenta de integração, de diálogo, sabe? Um chamamento, na medida em que a fotografia pode ser uma experiência estética e também pode ser uma convocação para refletirmos sobre a vida, na medida em que a música pode ser um vetor que nos estimule a pensar sobre a vida, na medida em que a experiência religiosa é um vetor para pensarmos sobre a vida, né? Quantas vezes em torno das palavras de Cristo nós nos reunimos para poder pensar a realidade ao nosso redor, as injustiças, os desmandos, a relação entre público e privado. A Bíblia nos dá referências para isso, sabe? Assim como uma obra fotográfica nos dá referências para começarmos um diálogo. A experiência cineclubista não é só exibição de filme, é uma congregação. É um momento, sabe, de reunião, de socialização de valores, práticas, como o colega mencionou, de conflitos também, com perspectivas diferentes. Em um momento de profunda polarização política, como é o que nós vivemos, pensar em espaços onde as pessoas possam debater, discutir opiniões divergentes é altamente valoroso e enobrece a democracia, como essa casa, por exemplo, que é um espaço com, né, opiniões divergentes, pareceres distintos, pessoas que são de partidos diferentes, de perspectivas ideológicas também diferentes, mas que se reúnem em torno de um bem comum. A experiência cineclubista, ela me traz também uma imagem parecida com a imagem dessa casa, né? É um espaço de encontro entre diversidades. O filme ele apenas propulsa, né, e estimula a possibilidade da gente mostrar, depois da exibição, aquilo que a gente sente e aquilo que a gente pensa. Só para poder concluir minha fala, a experiência que eu tive como educador vinculado ao cineclubismo é que o cineclube é muito potente. Ele é tão potente que a gente precisa tomar cuidado, porque é uma ferramenta política. É uma ferramenta política dentro de uma unidade escolar. Não por acaso, durante a ditadura militar, os cineclubes eram espaços de reunião para poder pensar e refletir conjuntamente métodos de resistência, aquilo que era compreendido como uma postura arbitrária, né? Então, os cineclubes se colocavam para ler, analisar politicamente o país. Era uma forma de fazer circular conteúdos que eram proibidos, conteúdos que eram censurados. Então, ó, veja só o que eu estou tentando chamar a atenção, né? O cineclube é uma força potente, tão potente que é preciso tomar cuidado. Dos dois lados é preciso tomar cuidado, porque é um espaço de reunião, é um espaço de ajuntamento, é um espaço de coletividade. De 2012 a 2016, na Escola Irmã Maria Horta, nós vivenciamos uma experiência de profunda entrega a prática cineclubista. E ela, com o passar do tempo, nos fortaleceu a mim enquanto professor, estudantes, ex-estudantes participavam das atividades do Cineclube Nome Provisório, e nós nos fortalecemos como grupo político, um grupo de questionamento. Na escola não tinha grêmio estudantil, na escola a gestão participativa não acontecia. No fim das contas, o Cineclube passou a ser a única voz que os estudantes tinham dentro daquela unidade escolar. O Cineclube passou a ser o espaço de diálogo e de interação entre professores e estudantes. Vejam só, na carência e na falta de um espaço de gestão democrática, o Cineclube passou a ser o único espaço de escuta coletiva de professores e estudantes. E ali nós nos pensamos e nos percebemos como um grupo que poderia intervir na vida da escola. Em 2016, o Conselho Escolar tomou uma decisão arbitrária e altamente antidemocrática, em virtude de um confronto político que o grupo do Cineclube Nome Provisório estabeleceu com a escola diretamente.
haviam práticas racistas no ambiente escolar, machistas, bullying. A gente está falando de tranqueira, de coisa que é antipedagógica, sabe? De decisões que são tomadas arbitrariamente pela gestão do espaço. E o Cineclube se colocou, o Cineclube denunciou essas práticas, levou a Superintendência de Educação, antes tentou negociar com a gestão da escola. E essas práticas dentro do ambiente escolar não partem só dos estudantes, às vezes partem daqueles que têm o poder em suas mãos. Eu, como professor, sei que quando a gente fecha a porta, a gente pode dizer muita coisa, entende? A gente pode intervir na formação do estudante. Então, pensar sobre como o professor se coloca metodologicamente dentro da sala de aula para não ferir suscetibilidades, para contribuir e estimular o estudante a refletir sobre a vida e não cauterizá-lo. A importância de termos um professor dentro da sala de aula que estimule o estudante a refletir sobre a diversidade no contexto social. Nós tínhamos, por exemplo, nessa unidade escolar que eu acabei de mencionar, que é da rede pública de educação no Estado, nós tínhamos professores com práticas declaradamente xenofóbicas, falas altamente negativas sobre a migração baiana, sobre a presença negra no Estado do Espírito Santo, falas altamente misóginas, homofóbicas. Estou falando de professores que se dirigiam diretamente a estudantes para trazer essa fala. Essas práticas ainda existem. O Cineclube se colocou de pronto a denunciar essas práticas no conselho escolar, para a gestão da escola, para a superintendência de educação. Nada foi resolvido. Então, um confronto estava ali estabelecido entre essa força potente, o Cineclube na escola, que é uma força simbólica, mas ativa, um espaço efetivo de gestão democrática e de escuta dos variados agentes da comunidade escolar. E o que acontece? Um processo administrativo vai ser aberto contra algumas figuras do Cineclube Nome Provisório, estudantes que participavam do grupo são transferidos para outras escolas, são remanejados de turno. Entendem por que é preciso pensar o Cineclube como força potente? O Cineclube é extinto compulsoriamente em 2016 pelo Conselho Escolar, sem a presença do Cineclube para poder pensar e refletir. Mas ele continua existindo fora da escola. Os ex-estudantes continuam se reunindo comigo, enquanto amigo, enquanto parceiro, enquanto alguém que quer pensar junto com o grupo. Nós continuamos desenvolvendo práticas. Recentemente fizemos uma parceria com a universidade, com a OBEPAL, o Observatório de Educação Popular da América Latina, mesmo fora da escola. Continuamos produzindo os nossos vídeos. Recentemente, no Viradão, exibimos os nossos vídeos. Estamos indo para a 30ª Jornada Nacional de Cineclubes. Então, essa força potente, ela continua existindo, para além dos muros da escola. O que faz que pessoas, o que permite que pessoas mantenham-se ajuntadas, unidas, em torno de um propósito comum? O Cineclube é uma força potente e, por isso, é preciso ter cuidado. Cuidado no sentido de cuidar e cuidado no sentido de alerta. Beleza? Sigamos, então. Um ótimo dia. Obrigado pela escuta. Obrigado, Gessé. Vereador Max da Mata. Eu estou, assim... Putz, que sorte a minha ter podido chegar a tempo da minha sessão, mas a reunião da comissão de vocês está atrasada, eu tenho a oportunidade de ouvir o professor Gessé falando. Eu vou pedir, Gessé, para a minha equipe selecionar essa sua fala, para eu estudar ela um pouco melhor e disseminar, viu? Porque foi muito legal, foi muito importante. Assim, foi uma aula. Legal. Uma aula, assim, fiquei muito feliz de estar aqui nesse momento. Eu tive a sorte de trabalhar com um servidor público estadual na CESPORT, chamado Paulo Sena. Acho que vocês que são clubistas aí, talvez conheçam o Paulo, né? Paulo é fotógrafo, diretor, roteirista, enfim. Tive a oportunidade de assistir um dos filmes dele, o Abissal, né, lá no Cine Jardins. Acompanho o trabalho do Paulo, assim, sou fãzaço. Ele tem um livro também, alguma coisa Sertões, esqueci agora o nome direito. Mas eu acho que vocês falaram muitas coisas importantes e quem está à frente da gestão pública
precisava de ter um olhar um pouco diferenciado sobre esse trabalho de vocês, porque o momento que o mundo atravessa agora, né, onde o que tem valor para as pessoas, o que é melhor você assistir como aula, assim, uma aula só falada, uma aula com audiovisual, trabalhando mais sentidos e assim, hoje as redes sociais nada mais é do que isso, né? Por isso que as pessoas estão o tempo inteiro no telefone, porque elas estão vendo, estão ouvindo, e eu acho que é um momento muito importante que vai atravessar a nossa sociedade, assim. Eu tenho tido a oportunidade de realizar, Gessé, algumas palestras, já fui em algumas escolas particulares, vou solicitar para ir lá no Irmã Maria Horta. É uma palestra, inicialmente começou com uma ideia de ajudar as pessoas, os jovens em especial, a falarem em público, né? Só que a gente aprofundou um pouco mais esse estudo, porque não é só a técnica de falar em público. Isso tem a ver muito com isso que você coloca, com uma relação comportamental entre as pessoas. Por que é que as pessoas têm essa dificuldade de falar em público? Por que é que 3 de cada 4 pessoas têm dificuldade de subir num palco, na sala de aula, para falar em público, né? Você já parou para pensar, você como professor, que a gente, no período escolar, a gente passa um ano inteiro, por exemplo, às vezes a vida escolar inteira se relacionando com 1, 2, 3, se o cara for muito bom, 5 pessoas na sala de aula. Ele passa anos sem conhecer sequer um amigo da sala. E às vezes ele é cheio de preconceito com relação a esses colegas. E às vezes esse colega que tem alguma dificuldade, né, e tem problemas aí em casa, enfim, tem um histórico que os colegas de sala não conhecem, tem dificuldade de falar em público porque não conhece os próprios colegas de sala de aula, né? E como esse comportamento de bullying, por exemplo, né, afeta a vida dessas pessoas para conseguir uma coisa simples, que é poder falar, às vezes, com tranquilidade, não em público, mas, por exemplo, na hora de participar de uma entrevista no mercado de trabalho, né? Então, sim, é muito legal. O resultado foi muito positivo, onde a gente passou, chamando a atenção das pessoas para o fato de que, se a gente pudesse ajudar nesse ambiente escolar, por exemplo, você vai fazer com que os seus colegas não só tenham mais capacidade do ponto de vista profissional e pessoal, de falar em público, de se relacionar, e hoje o coeficiente de relacionamento mostra que ele é tão ou mais importante do que o coeficiente intelectual, né? E do que o coeficiente emocional, que durante um tempo, né, se tornou mais importante do que o coeficiente intelectual. Eu acho que tem sido um privilégio poder falar para esses jovens nessas escolas, e eu acho que vocês e o poder público em especial precisam ficar um pouco mais atento para esse novo modelo, talvez, de interação da sociedade. Eu acho que as ferramentas que vocês colocam e trabalham com os filmes, com o audiovisual, enfim, acho que pode ajudar bastante aí no crescimento da nossa sociedade. Parabéns por acreditarem nisso e no trabalho de vocês. Obrigado, vereador Max. Vereadora Neuzinha. Bom, você já são 11 horas. Né, todos que estão aqui, a Lara, Natan, cumprimentar o Matheus, tá? O Matheus, você não falou rápido, não, você falou direito. Foi bom. Gessé, né? Aproveitando aí, está vindo o dia dos professores, então cumprimentar o Natan e o Gessé, né? Em nome dos professores. O seu objetivo é dizer, né, a importância, tudo que a gente mexe, une pessoas, é muito importante. Nós já tivemos a oportunidade de trabalhar num projeto, se o morro não vai ao teatro, o teatro vai ao morro. E eu trabalhei muitas peças de teatro nos morros. E o mais interessante, que eu acredito que vocês trabalham com essa dinâmica, não sei, que quando a gente ia apresentar uma peça na comunidade,
que eu fazia? Eu ia nas casas das pessoas e pedia emprestado. Você me empresta a cortina? Você me empresta uma cadeira? Então, eu pedia emprestado. A pessoa, também preocupada em ter de volta, e assistir, porque queria levar a cadeira de volta. Mas acabava elas vindo ter que assistir o teatro, e isso você envolvia toda a comunidade. Então, eu já fiz algumas peças teatrais nos morros, nas comunidades, e isso é muito interessante. Falar com você, Matheus, estudei no Paz Barreto, tá? Estive na inauguração do Paz Barreto. Meus pais eram liderança comunitária na época, então, Paz Barreto, quando inaugurou na década de 70, em 74 também estudei lá, então eu conheço bem aquela escola e estamos muito atentos sobre aquela escola, sobre a construção dela, sim. Já perdemos muita faixa territorial de espaço, já observamos que tinha alguns interesses, né, imobiliários, especulação imobiliária não é uma área tão nobre, mas nós estamos muito atentos, porque é uma escola que não pode acabar. É uma escola, inclusive, aquela escola, Carlos Xavier Paz Barreto, o Carlos Xavier, ele deixou aquele terreno doado para a escola. Foi uma doação para a escola. Então, nós gostaríamos de, inclusive, aproveitar e mandar um abraço para o Bruno, que foi presidente do Grêmio Estudantil ali. Então, Leonil, eu queria parabenizar e dizer que faço parte da Contur, do Conselho de Turismo de Vitória, e eu acho que é um debate que também teríamos, levarmos essa pauta do Contur, porque nós temos o livro do plano de ação de Vitória do Contur. O Cine Clube poderia estar participando, eu acho que é interessante levarmos como uma pauta e convidar vocês para estar no Contur falando um pouquinho, né, dessa importância, porque a vida, ela é um palco. Alguns vêm para entoar, alguns vêm para aplaudir, alguns vêm para prestigiar. A vida é um palco, quando eu digo isso, porque nós precisamos todo o tempo estar atento. Você vê que o Roberto, o Paulo, ele é muito antenado. Você vê que ele procurou o câmera, foca no Max. Está antenado. É isso, a vida ela é dinâmica. Isso nós estamos todo o tempo observando. Então, eu queria encerrar minha fala da importância. Quando eu era criança, eu fiz muito teatro, tá? Mas teatro do meu jeito. Mas isso é importante, porque você envolve as pessoas. Fica aí como uma proposta para poder... Fica uma proposta nossa de teatro aí, envolver o autismo. Nós sabemos que daqui no máximo, né, nós temos informações que não vai demorar muito, 60% da população autista, e é um desafio quando se fala da inclusão. E eu peço a vocês, porque conhecendo um pouquinho, vocês falaram da escola, hoje a inclusão, eu sou presidente da Frente Parlamentar da Pessoa com Deficiência, e a inclusão, ela perpassa não só por rampa, debates de política de gêneros, mas também da aceitação dos diferentes na questão da saúde. Então, fica aí alguns desafios para vocês, e há mais, a Associação de Mães e Amigos de Crianças Autistas se coloca à disposição, porque nós podemos muito contribuir nessa parte. Então, encerrar aqui, devido ao horário, e dizer que estou com muita saudade da minha blusa amarela, do Paz Barreto, que eu tinha um apelido de Canarinho. Muito obrigada. Cidade de Vitória, você está nos assistindo agora, e o bom dessa comissão aqui, dessa Câmara, é que a gente fala direto para os poderes também, seja executivo, estadual, municipal. E eu quero aproveitar e falar com vocês que estão nos assistindo, agradecendo aqui a Lara, o Natan, o Matheus, o Gessé, o vereador Max pela compreensão e pelo carinho que teve com o tempo da comissão, a vereadora Neuzinha, sempre sou fã dessa mulher, essa mulher é demais. Mas eu quero só falar da minha alegria, vereadora, em ouvi-los, mas ao mesmo tempo da vergonha que eu estou tendo aqui. Porque saber que o nosso governo municipal, estadual, os poderes, não dão a verdadeira atenção que a cultura e o turismo merecem. Para você ter uma ideia, o site Filmoteca, ele caiu porque não tem condições de manter o site vivo. E é um valor de R$100 e poucos por mês. Isto é simplesmente a gente falar o seguinte, que o Espírito Santo, Vitória, Espírito Santo, o nosso estado, nós não temos profissionais, nós não temos pessoas competentes para administrar um site, para cuidar do nosso turismo, para cuidar da cultura e também do cinema. Isso para a gente é muito triste. É triste quando você liga uma rádio capixaba e você não escuta os seus artistas capixaba cantando, mas você escuta todos os outros estados, tem aqui seus artistas. É muito triste você ir num evento em que você vê o artista nacional, ele ocupando o espaço, e o capixaba ele não tem o direito de subir no mesmo palco que o cantor nacional. Isso para mim é uma vergonha. Eu tenho vergonha como capixaba de estar falando isso aqui, mas eu tenho certeza, eu acredito ainda.
Acredito que os poderes públicos, inclusive o Vitória, eu fiquei sabendo que o Vitória gosta de ajudar. O secretário Grijó já participou de vários. Então, vai um abraço para o Grijó, quero mandar o meu abraço e acreditar que nós vamos conseguir mudar essa triste realidade. Eu quero acreditar que essa Câmara vai debater esses assuntos com os vereadores aqui, porque também são sensíveis à cultura e ao turismo. E nós sabemos que nós precisamos estar enaltecendo a cultura, o cinema, a música, os teatros. Porque se nós não falarmos de nós, não vamos esperar que o povo lá de fora vai falar que eu fico nervoso, quase derrubei o microfone aqui. Não vamos esperar que os outros de fora falem por nós. Eu não posso, se eu não gostar de mim, como que eu vou querer que os outros gostem da gente? Entendeu, vereadora Neuzinha? Então, essa é a minha tristeza que eu fico aqui, em saber que nós temos um monte de potência cultural dentro do nosso estado, dentro da nossa cidade, e que enfrentam problemas financeiros por falta de incentivo. Mas eu quero me colocar como voz, somando a voz do vereador Max, a vereadora Neuzinha, e demais vereadores aqui que também são sensíveis, né, Lara, a essa causa. Vamos somar força, vamos utilizar o microfone dessa casa para nós clamarmos, buscarmos retorno do nosso clamor, da nossa insatisfação e da nossa luta. Eu quero me colocar à disposição, dizer que a Comissão de Cultura e Turismo, nós vamos voltar a debater esse assunto aqui, porque é importante. Hoje eu fiquei tão empolgado aqui, vereador Max, que acabou ocupando o seu tempo aí, que eu nem vi, mas eu te agradeço de todo o coração. Mas fica aqui a minha tristeza de saber que a Filmoteca saiu do ar por falta de recurso. E como diz Boris Casori, isto é uma vergonha. Fica aqui meu agradecimento à visita de todos vocês e, ao mesmo tempo, a tristeza de saber que nós temos um estado maravilhoso e que precisa simplesmente ser visto com mais amor e carinho a nossa cultura e o nosso turismo. Tá bom? Então, presidente, só apenas eu pedi aqui que me mandasse, mas acho que ainda não deu tempo de chegar aqui para mim, mas eu gostaria depois de compartilhar. E nós não temos que fazer mais leis. As leis, se forem cumpridas as leis se forem cumpridas as leis que já tem, muita coisa seria resolvida. Temos uma lei em Vitória. Eu apresentei a proposta na época, discutindo com os artistas capixabas, cantores, que em Vitória é lei. Todos os eventos de Vitória têm que ser abertos com cantores capixabas, com eventos capixabas, com cachê. E é uma lei municipal. Então, assim, depois eu gostaria de compartilhar com vocês, porque a aplicação das leis, porque nós não temos que fazer mais, nós temos que primeiro fazer cumprir as que já estão. Assim, nós vamos observando que as coisas mudam, porque quando está no desejo, quando o desejo está no coração, não precisa de uma lei para uma pessoa receber, para a pessoa divulgar, para a pessoa prestigiar, tem que estar no coração. Para colocarmos no coração da população, nós precisamos divulgar mais. Então, assim, está de parabéns, que Deus abençoe. Fica a proposta, inclusive, do site da Câmara, também fazer esse tipo de divulgação da cultura capixaba. Vereador Neuzinho, eu já fiz um apelo aqui, vou fazer novamente, porque enaltecer os artistas que nós temos, inclusive o Viradão, ele deu essa prioridade aos artistas capixaba, e fica aqui o meu carinho e o respeito pela Prefeitura de Vitória, que tem olhado com esse diferencial. Precisamos avançar muito, mas já é um passo importante. Mas fica o meu apelo, porque quando se fala do Espírito Santo, as pessoas não dão muita atenção. Aí, quando surge a oportunidade do nosso estado sair na televisão em uma novela global, como aconteceu, eles colocaram o nosso povo como violento, vingativo, matador, só desgraça dentro isso sendo anunciado para todo o país e para as pessoas que assistem a novela fora do país, colocando o nosso estado como um estado de pessoas más. E não é. Nós temos um povo aqui maravilhoso, nós temos profissionais, tanto da cultura, da educação, de todas as áreas aqui, pessoas que se preocupam e vestem a camisa, que fazem por amor, mesmo sem recurso, sem os devidos valores, como é o pessoal do cinema. Então fica aqui a nossa gratidão por vocês não desistirem do cinema, e pode ter certeza que eu vou estar com vocês somando. E sobre a lei federal, nós vamos estar trabalhando, reunindo com os demais vereadores para ver a possibilidade de estar regulamentando essa lei na cidade de Vitória, o mais rápido possível. Tá bom? Nosso agradecimento, que Deus possa continuar nos abençoando. Estouramos o 2 tempos, tanto da primeira, da segunda e já da terceira comissão, entendeu? Mas agradecemos a Deus, primeiramente, que tem nos sustentado sobre essa terra, e a cidade de Vitória por ter
dada a oportunidade, vereadora Neuzinha, de estarmos aqui debatendo esse assunto. Nosso muito obrigado, Lara. Quer fazer as considerações? Queria agradecer a oportunidade ao Leonil pelo convite, a vereadora Neuzinha, ao Max também pela escuta, e a dizer que a OCA e os Cineclubes do Espírito Santo estamos à disposição, estamos abertos para continuar o diálogo, para regulamentar essa lei, como a Neuzinha falou, fazer valer as leis que já estão em vigor e que não são cumpridas. E, assim, mais uma vez, muito obrigado, porque abrir essa casa, que é do povo, para escutar o que está sendo falado, o que está sendo executado no nosso município, é de grande valia para nós. Olha só, a gente vai convidar o Grijó aqui para falar do sucesso que foi o Viradão. Né? Com certeza, o Viradão foi um grande sucesso, né? 50 mil pessoas circularam no Centro Histórico de Vitória. A gente teve eu, além de ser cineclubista, sou produtora cultural também, então... sabe tudo, então. Sei dessa vivência e o como é importante para a gente, para os artistas locais, ter esse espaço para que a gente possa mostrar o nosso trabalho e que possa dar voz e mostrar para fora também, né? Que não é só o que a novela mostra, que o Espírito Santo só tem pessoas más. Muito pelo contrário, a gente produz muita coisa de qualidade, a gente produz muito, o que falta é visibilidade e o real reconhecimento do que está sendo produzido na nossa terra, né? Só precisa ser visto. Exato. E ponto. Gente, mais uma vez, muito obrigado. Que Deus possa estar nos abençoando. Eu estou na sua comissão. Esgotada a pauta da ordem do dia, nada mais havendo a tratar, agradeço a presença dos senhores vereadores, declaro encerrada a reunião, convocando para a próxima, que ocorrerá no dia 7 de novembro de 2019, às 10 horas, no plenário desta Casa de Leis. E como, só para lembrar os tempos de escola, muito obrigado.